Bom dia, um lindo dia. E continuamos a nossa semana de mini lives integrativas aqui. Hoje, dia 27 de julho, quinta-feira. E às quintas-feiras a gente trabalha o nosso corpo mais energético, o nosso corpo sutil, relacionado ao tema da semana. E essa semana, a carta poderosíssima que saiu, a energia, né, poderosa, veio da Lilith, relacionado ao poder. E quando a gente fala de poder, né, existem muitas crenças, muitas sensações relacionadas, né? Muitas pessoas aprenderam a ter dinheiro, ter medo do dinheiro, medo do poder, né? E qualquer coisa, qualquer ferramenta dessa vida não é positiva ou negativa. Igual quando eu explico aqui a questão das emoções, que muitas vezes as pessoas falam assim, tal emoção é positiva, tal emoção é negativa. E nenhuma delas tem uma polaridade boa ou ruim em si. O diferencial é como a gente aplica ela. O poder também é a mesma coisa, assim como o dinheiro. Se você souber utilizar bem, são uma das melhores ferramentas. É a ferramenta que vai te fazer ir para frente, que vai fazer você poder ajudar outras pessoas. Mas o poder, ele acaba também, né, gerando responsabilidades. E aí as pessoas também se assustam um pouquinho, porque muitas vezes, dependendo da criação familiar, tem famílias, sim, que criam aquelas crianças, né? Criam a mentalidade da pessoa para o poder. Mas há famílias, e não é nem por maldade, é por uma reprodução, às vezes, ou por alguns medos que tem, que acabam podando o poder dessa pessoa. Então, né, a gente pode ficar aqui falando várias razões porque as pessoas não acessam o poder delas, né? Mas o mais importante, como adultos, né? Aqui o meu público, eu não trabalho tanto com criança, adolescente. Já trabalhei algumas vezes, fiz algumas sessões específicas. O meu TCC na área de constelação sistêmica foi sobre a constelação de crianças, né? Mas o que eu percebi na prática, trabalhando, é que eu tenho maior afinidade com esse público adulto, né? Principalmente os adolescentes, eu percebo que eles têm uma linguagem muito própria, uma percepção aguçada, que você tem que estar em contato com eles para entendê-los melhor, né? Para se conectar melhor. E falando aqui com esse público adulto, a criança, o adolescente, eles precisam, né, entender melhor as coisas, se entender, se ouvir, né? E o adulto também, mas daí o adulto tem um passo a mais quando é relacionado ao poder, né? É pegar tudo que foi dado para ele nas situações ali, né? E fazer a melhor limonada possível, né? Que puder. Isso é poder. Porque quando a gente vai dando desculpas, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo, né? Quando uma coisa é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo, né? Igual eu falo, por exemplo, essa coisa de eu estar fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Muitas vezes, muitas vezes não, continuamente, a minha prioridade vai mudando. Por quê? Tem finais de semana, muitos finais de semana, que eu não consigo nem fazer alguma coisa de lazer, porque eu tenho aquele compromisso, né? Eu faço porque faz sentido, é um investimento na minha carreira, já dá frutos, né, no meu trabalho, mas a vida, ela tem esse equilíbrio também. Muitas vezes o poder, ele vai exigir algumas, vamos dizer, sacrifícios, de certa forma, né? E não, absolutamente não, dizendo, é sempre no equilíbrio as coisas,
dizendo que o poder vai exigir que você seja amargo, que você seja triste. Não, o verdadeiro poder é o poder de escolha, né? Você escolher, olha, eu tô investindo agora nesse momento para o meu longo prazo. Muitas pessoas acreditam, né, que é fazer o que eu quero a qualquer momento. Mas fazer o que eu quero a qualquer momento, muitas vezes nós estamos sendo escravos do desejo, né, do prazer momentâneo. E com isso, a gente precisa do equilíbrio, da disciplina também. Mas sempre equilíbrio. Porque, por exemplo, eu falei, muitas vezes eu não tenho um final de semana ali. Então, o que eu faço no dia a dia? Eu procuro inserir alguma coisinha de relaxamento, procuro ter uma qualidade de vida mais saudável para conseguir bancar, né, tudo isso, todo esse trabalho. Então, daí com isso você integra as coisas. Não é sobre só trabalhe duro, né? Sim, trabalhe, mas eu gosto muito de falar assim sobre a questão até não é sobre trabalhar mais, né? É sobre trabalhar com mais inteligência. Então, às vezes, quando você está insistindo em fazer uma coisa, eu tô lendo lá, e eu percebo que o meu foco não tá tão bom, porque eu tô com muita energia no corpo. Daí o que eu vou fazer? Vou lá na minha lista, vou fazer alguma coisa relacionada a trabalhos manuais na casa, coisas assim que tem para fazer. Claro que eu, como autônoma, né, tenho essa autonomia do meu tempo. Algumas pessoas, por exemplo, Pamela, mas eu trabalho numa empresa de tal horário. Eu não tenho tanto essa autonomia no meu dia em relação a isso. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhando, né, estratégias para que dentro desse processo você consiga se estabilizar, trazer mais foco. Eu trabalho muito isso com as pessoas que trazem essas questões para mim na terapia, na psicoterapia. E é muito bacana. Até no empoderamento de carreira também é muito sobre isso, sobre entender o ritmo da pessoa, como trabalha. Enfim, quando a gente fala de poder, é sobre isso, é sobre escolhas, né? Só que eu tava conversando isso ontem, final da tarde, com uma amiga minha. Depois que eu atendo no espaço dela, a gente fez uma troca, né, de barras de Access, muito bom. E estávamos conversando exatamente sobre escolhas, porque às vezes a gente fala que a gente quer. E quando a gente diz que quer, muitas vezes a gente tá na falta, né? Eu queria ter um carro, queria tal coisa. Agora, quando você diz assim, a gente fica conectado naquela energia da falta. Quem dera, né, eu pudesse ter isso. Mas quando a gente fala assim, eu escolho ter tal coisa, isso já mobiliza o seu corpo, isso é poder, isso mobiliza o seu corpo para as oportunidades que vão aparecer, que vão me levar até aquela ali, né? Eu escolho quais escolhas eu vou fazer a partir de hoje para contribuir para esse futuro que eu quero. Então, a gente assumir o nosso poder pessoal, né? Além de tirar o que não é essencial, porque a gente vai aprendendo a priorizar. A partir do momento que a gente escolhe algo, ao invés de ficar só no querer, né? Porque pode reparar, às vezes a gente quer uma coisa e fica anos e anos e anos esperando o momento ideal, o momento certo. Ontem também, alguém da minha família, né, falou uma coisa que foi repassada pra mim que veio muito isso, assim, às vezes a gente fica por anos esperando o momento certo de uma coisa, né? E quando a gente escolhe, a gente faz o momento certo pra gente. A gente vai buscar as oportunidades. E com isso, vai na onda, né? E é sobre isso. Vamos agora fazer um ritual relacionado ao poder. Esse ritual aqui do oráculo da deusa se chama Cerimônia de Cortar a Corda, relacionada ao poder. Eu vou adaptar, porque aqui tá de uma outra forma, vocês teriam que pegar vários materiais, várias questões, mas tem como a gente fazer isso
da mesma forma que tá posto aqui, mas de uma forma mais meditativa. Uma coisa que é importante falar sobre a meditação existem estudos que no nosso cérebro, o mesmo local, né? Porque o nosso cérebro tem locais. Tem um local onde armazena a memória, tem um local onde é para movimentos motores, tem local meio que para tudo no cérebro, né? Por isso que às vezes quando a pessoa sofre um acidente, alguma habilidade, né, e baixa a cabeça ali, alguma habilidade dela, se aquilo afeta o cérebro, ou até de dentro, internamente, né, essa questão afeta, perde algumas funções cognitivas. E foi estudado que a nossa área da imaginação e a área que nos impulsiona, né, para ação, elas estão no mesmo local do cérebro. Então, o cérebro, ele não sabe muito diferenciar. Quando as pessoas vêm e falam assim, faça um quadro dos sonhos, né, esqueci em português, em inglês é vision board. É como se fosse um quadro dos sonhos que você vai olhar ali e fazer. Bom dia, Reni. Você vai ativando essas sinapses do cérebro, que o cérebro não sabe essa diferença entre o que é imaginação e o que é ação em si, né? Por isso que muitas vezes quando as pessoas estão delirando ali, né, estão muito envolvidas com uma teoria da conspiração, é muito difícil tirar ela ali, porque a área do cérebro dela que estava imaginando que aquilo já era realidade, ela foi muito ativada. Então, para ela é como se aquilo fosse realidade, tá? E daí, porque eu falei isso, quando a gente faz essas imaginações ativas, a gente está ativando no nosso corpo também, como se esses fatos que a gente está caminhando aqui com a mente estivesse acontecendo. Por isso que, geralmente, após essas meditações guiadas, a gente sente o corpo diferente, a gente se sente diferente, ok? Então, vamos lá. Encoste na cadeira, feche os olhos, inspire pelo nariz, vá soltando pela boca, inspira pelo nariz, vá soltando pela boca. Inspira pelo nariz, vai soltando pela boca e vamos dando o comando do corpo para que ele relaxe e vá deixando tudo que vem para depois, tudo que veio antes e talvez estava sendo remoído aí internamente dentro de você, também seja liberado, para que você possa estar relaxado, relaxada no aqui e no agora. E você vai agora imaginando que na sua frente surge um grande cordão, um círculo energético. E nesse círculo energético, com uma luz que vai brilhando ao redor desse círculo, você caminha até ele e entra dentro desse círculo. E dentro desse círculo, você vai trazendo a sua mente, vai escolhendo 3 situações em que sentiu que não estava ligado ao seu poder. Momentos que você sentiu impotência pelo fato de alguém ter dito alguma coisa e por todo um contexto, por toda uma situação, você não pôde responder. Momentos que talvez você tenha sido pego de surpresa e não soube como reagir, como no momento de assalto, como no momento de um ataque que alguém fez e você não soube como falar, como se defender.
vá trazendo, seja o momento que for. E nesses momentos que vão surgindo aí na sua mente, você agora vai se alinhando ao ciclo da lua, ao ciclo da lua nova, que é um ciclo muito poderoso para traçarmos círculos, para traçarmos essa energia, trazemos esse movimento de se conectar com o que precisa ir para que a gente renove as energias. E vai trazendo a primeira situação e perceba aonde no seu corpo essa situação mais dói. Dando um exemplo, se você sentir que essa situação trouxe dor na garganta, imagine que você enrola um círculo, um cordão na região da sua garganta. Se for no seu braço, no seu pulso, perceba onde o seu corpo está trazendo essa informação. E dessa primeira situação, você enrola esse cordão energético na região onde está a mais dolorida, onde você sente que o seu corpo foi impedido de se expressar. E vamos para a segunda situação e fica mais fácil do seu corpo acessar esse espaço, esse local onde você se sentiu impotente. E dessa segunda vez se manifesta um outro lugar. Pode ser talvez o seu pé, seus joelhos, seu quadril, onde for no seu corpo. Você se imagina agora enrolando um círculo energético também nesse espaço. Vamos agora para a terceira situação. E você vai trazendo a percepção daquele momento, aquela sensação de não ter poder próprio para lidar com aquilo. E percebe onde, ou talvez você tinha até essa sensação de poder, mas veio alguém em seguida e o podou. Falou para você não fazer aquilo e você acabou acatando. Então, nessa terceira situação, seja ela qual for, você percebe um outro espaço do seu corpo que parece imobilizado, dolorido, e circula um terceiro cordão que você amarra nessa região. E agora, se conectando com esses 3 cordões, o primeiro, o segundo, o terceiro, amarrado em locais diferentes do seu corpo. Dentro do grande círculo que você e o seu corpo estão neste momento, esse grande círculo vai vibrando e vamos trazendo para dentro dele todas as pessoas, todas as situações, animais, coisas do reino vegetal, mineral, tudo o que nos faz sentir mais poderosos, tudo o que nos incentiva a seguir em direção aos nossos sonhos, para que a gente arregace as mangas e conquiste, e fale, e expresse, e movimente o nosso corpo. Então, dentro desse círculo, desse grande círculo, esses seres que se juntam a você, eles vibram, assim como você começa nesse instante a vibrar, até que esses 3 cordões que estão localizados em diferentes partes do seu corpo,
eles se rompem. E junto com esse rompimento, vai se abrindo novamente a energia no seu corpo que tinha sido impedida de te fazer acreditar e perceber o seu poder pessoal. Perceba essas regiões onde os cordões foram liberados. Perceba o alívio que vem e agradeça. Agradeça a todos os seus amigos aqui que vieram das mais diversas formas, plantas, cheiros, sabores, pessoas incentivadoras, animais que fazem seu coração vibrar e se sentir forte o suficiente para lutar por eles, para lutar por você. E desse espaço, desse círculo, você agradece todos esses seres, todas essas manifestações vão retornando aos seus lugares e você também saindo desse círculo, vai se espreguiçando fora do círculo, vai se espreguiçando no seu corpo, vai se espreguiçando, despertando para o novo dia, para o novo momento, para o novo você. E é isso, meus queridos, por hoje. Agradeço mais uma vez a presença, quem esteve aqui ao vivo, quem assiste posteriormente. Lembre-se de compartilhar essas lives com quem você acredita que vai ser benéfico reacessar seu poder pessoal. E é isso. Amanhã temos a última live da semana, Emocionarte, que a gente junta as emoções com a arte e sempre encerra a semana com um tom para sublimar esse tema. Que tenhamos, reacessamos o nosso verdadeiro poder. Um grande abraço e até amanhã.